Às 14h40 horário local, um caça ucraniano Su-27 Flanker sobrevoava baixo as colinas da província de Kharkiv. A uma altitude de apenas 152 metros, o piloto enfrentou o ar turbulento enquanto olhava para um iPad montado no painel. A tela exibia as coordenadas GPS de 2 prédios de concreto na vila de Petriva, onde cerca de 120 soldados russos de uma companhia de fuzileiros motorizados estavam estacionados. Esses soldados não tinham ideia do que estava prestes a acontecer com eles. As coordenadas do alvo foram determinadas com precisão, com um erro inicial do sistema de navegação de apenas 10 metros, mas as condições climáticas e a interferência eletrônica poderiam aumentar esse erro. No entanto, voar tão baixo causava uma série de perigos que poderiam encerrar a missão em apenas 42 segundos. Especificamente, ventos cruzados de 40 km por hora, combinados com terreno montanhoso, criavam vórtices, fazendo com que a aeronave vibrasse continuamente, aumentando o risco de perda de controle ou falha do equipamento. Mas antes de chegar ao conteúdo principal de hoje, se você apoia a Ucrânia, comente o número 1. Sob cada asa, um suporte Bru-61 transporta 4 pequenas bombas americanas GBU-39. Esta arma não foi projetada para aeronaves soviéticas. A GBU-39 tem 1,8 metros de comprimento, 19 centímetros de diâmetro, pesa 113 kg, utiliza um sistema de orientação GPS INS e tem um alcance máximo de 110 km quando lançada de uma altitude de 12.000 metros. Técnicos ucranianos fizeram seus próprios encaixes, mas o forte fluxo de ar em baixa altitude está afrouxando essas juntas. Cada vez que o avião passa por ar turbulento, vibrações são transmitidas através do sistema de fixação improvisado. As 4 bombas criaram arrasto, minando a potência e acelerando o esgotamento do combustível. Os motores AL-31F do avião consumiram 15% a mais do que o esperado. Cada motor AL-31F forneceu um empuxo máximo de 122,6 kN, mas em baixa altitude, o desempenho foi reduzido devido à densidade do ar, fazendo com que o consumo de combustível aumentasse de 0,7 kg/s para 0,805 kg/s. O piloto calculou rapidamente: combustível suficiente para chegar a Petriva, lançar as bombas e retornar. A tela do iPad oscilava entre os sinais de GPS e GLONASS, causando uma discrepância de cerca de 50 metros nas coordenadas do alvo. A discrepância foi causada pela interferência eletrônica do sistema russo R-330ZH Zytel, operando na frequência de 1,5 a 2,5 GHz, interrompendo o sinal do satélite L1. Voando a uma altitude de 152 metros e a uma velocidade de 833 km por hora, o piloto não tinha liberdade para corrigir esse erro e teve que fazer ajustes após a subida. 1 a 2 GHz, o suficiente para bloquear o radar Xebuar 96L6, mas não o suficiente para neutralizar completamente o radar de controle de fogo Gravestone 92N6E2S-400. Embora seja uma tecnologia da década de 1980, cada segundo que leva para ser detectado é um segundo mais perto de lançar a bomba. No entanto, não se sabe se o piloto chegará lá. A 120 km a nordeste, o radar russo Xebuar 96L6 varre o céu. Este radar pode detectar alvos a uma distância de até 300 km. O radar 96L6 opera na banda C, com uma potência máxima de 60 kW, capaz de detectar alvos com uma seção transversal do radar, RCS, tão pequena quanto 0,1 metros quadrados. Mas o piloto aproveita o terreno, voando baixo para que as colinas escondam seu sinal de radar. Ocasionalmente, ao passar por cima de uma colina, o radar capta um sinal fugaz. No fone de ouvido, o dispositivo de alerta SPO-15 Berossa emite um sinal sonoro de vez em quando, mas a antiga tecnologia soviética não consegue distinguir entre uma varredura normal e um bloqueio de alvo, o que pode se tornar um perigo mortal. O SPO-15
15 fornece apenas alertas em 3 níveis, baixo, médio, alto, sem especificar o tipo exato de radar ou o nível de ameaça, forçando o piloto a confiar na experiência para julgar. O maior perigo surge a 60 km, quando o radar de controle de tiro Gravestone 92N6 do sistema russo S-400 entra em operação. O 92N6 é capaz de travar alvos a uma distância de 250 km, guiando o míssil 48N6 com uma velocidade de Mach 12 e um alcance de 200 km. Uma vez detectado, o piloto tem apenas alguns segundos antes que um míssil 48N6 o atinja. A única maneira de evitá-lo é voar abaixo do alcance do radar, mas isso significa enfrentar ar denso e turbulento perto do solo. Na base de Petriva, o oficial de serviço monitorava o radar como de costume. O operador do radar Chezeboar relatou sinais intermitentes, possivelmente apenas interferência de veículos terrestres ou civis próximos à fronteira. O sistema de defesa aérea Pantsir S-1 da base foi desligado para manutenção. O Pantsir S-1, com seu radar 1RS-2 IFIN-1 e canhão 2 a 38mm de 30 mm, conseguia atingir alvos a uma distância de 20 km, mas levava 45 segundos para disparar. Em 2 quartéis, soldados russos descansavam, a 74 km da fronteira ucraniana, bem no interior do território russo. Eles não achavam que algo pudesse atacá-los. A base de Petriva foi projetada com 2 prédios de concreto armado, cada um com 300 metros quadrados de área, para suportar a força da explosão equivalente a 50 kg de TNT, mas não o suficiente para suportar a bomba GBU-39 com sua ogiva perfurante de concreto. De repente, o dispositivo SPO-15 da aeronave passou de um bip esporádico para um alerta contínuo. Um radar SA-21 Gravler de Belgorod havia detectado o piloto ao cruzar o topo da colina. O radar SA-21, parte do sistema S-400, utiliza a banda X com resolução angular de 0,4 grau, suficiente para travar um alvo tão pequeno quanto o Su-27 a uma distância de 150 km. Não havia mais como se esconder. O piloto empurrou o acelerador até o fim e puxou o manche, enviando o avião a uma aceleração de 4,5 g em um ângulo de 60 graus. O horizonte desapareceu, substituído pelo céu azul. A aceleração de 4,5 g exerceu pressão sobre o corpo do piloto, causando uma pressão equivalente a 450 kg no peito, dificultando a respiração e aumentando o risco de perda de consciência se durasse mais de 10 segundos. Em poucos segundos, ele abriu mão da segurança da baixa altitude para enfrentar o risco de ser detectado por todos os radares da Rússia Ocidental. Mas, para lançar a bomba GBU-39 no alvo, ele precisava atingir uma altitude de 8.534 metros em 42 segundos. Luzes de advertência acenderam em todos os lugares da cabine. O sistema de controle do Su-27 não estava acostumado a esse movimento potente enquanto carregava 4 bombas de 113 kg, o que deslocou o centro de gravidade da aeronave. O centro de gravidade deslocou-se 0,3 metros para frente devido à carga de bombas, fazendo com que a aeronave inclinasse o nariz, exigindo que o piloto ajustasse constantemente o ângulo de ataque. O piloto também teve que suportar a forte pressão da força G, tentando não vomitar enquanto era pressionado firmemente contra o assento. Sua mão esquerda ajustou o acelerador, sua mão direita agarrou o manche, sentindo o avião tremer violentamente. O dispositivo SPO-15 emitiu um alerta no nível mais alto. Pela mira, ele viu a altitude aumentando gradualmente em 7.925 metros, 8.077 metros. O míssil estava a apenas 15 segundos de atingir o alvo. Geada cobria a janela da cabine quando o avião atingiu 8.230 metros. O piloto precisava de uma visão clara da altitude para lançar a bomba, mas apenas uma pequena área do vidro foi limpa com luvas. Através dela, ele viu o horizonte artificial que indicava que o avião estava nivelado, próximo do lançamento.
O painel de controle de armas apresentou um erro em 3 luzes verdes e uma amarela na bomba número 4 devido a um problema de conexão. Sem tempo para consertar, ele decidiu lançar a bomba e esperar que ela se ativasse após deixar o avião. Ao atingir uma altitude de 8.534 metros, o piloto estabilizou a aeronave por 3 segundos, enquanto o computador calculava os parâmetros de lançamento da bomba. O iPad se estabilizou, exibindo o alvo em triângulos verdes. O sistema estava pronto. Atrás, o míssil SA-21 atingiu uma altitude de 10.058 metros, iniciando a busca pelo alvo. O lançador de chamarizes APP-50 foi ativado automaticamente, criando milhares de alvos falsos. O APP-50 liberou 12 caixas de chamarizes, cada uma contendo 50 tiras metálicas refletoras de radar, criando um sinal falso com o mesmo RCS da aeronave. O piloto liberou as bombas em ordem. As bombas 1 e 2 saíram do suporte esquerdo. Depois, as bombas 3 e 4 saíram do suporte direito. A luz amarela da bomba 4 ficou verde assim que se separou. As 4 bombas GBU-39 agora voavam, asas abertas para planar em direção a 2 prédios cheios de soldados russos desavisados. Imediatamente após o lançamento da bomba, o piloto empurrou o manche, mergulhando com uma forte força G negativa. A força G negativa de menos 2,5 G causou uma sensação de leveza, fazendo o sangue subir a cabeça do piloto, turvando temporariamente sua visão por 3 segundos. O medidor de altitude caiu rapidamente. Quando o míssil SA-21 mudou de direção para perseguir, o Su-27 havia caído abaixo de 4.572 metros, fora do alcance de ataque. O míssil se autodestruiu e os destroços caíram em campo aberto. Os destroços do míssil 48N-6E criaram uma zona de perigo com raio de 500 metros, mas não causaram danos, porque caíram em uma área desabitada. O piloto fez sua parte, mas a missão não havia terminado. Enquanto o piloto mergulhava para se proteger, 4 bombas inteligentes iniciaram o ataque. Cada uma carregava 16,3 kg de explosivos, sobrevoando 74 km do espaço aéreo russo. As asas das bombas permitiam que planassem 15 metros para cada metro de altitude perdido. Mas elas tiveram que superar os sinais de interferência eletrônica da Ucrânia para atingir seu alvo. A 30 km de Petriva, um veículo de guerra eletrônico russo R-330ZH Zytel emitiu um sinal de interferência para confundir o GPS da bomba. O R-330ZH, com uma potência de 10 kW, atingiu as frequências L1 e L2 do GPS, causando um erro de posicionamento de até 50 metros. O receptor GPS da bomba detectou a interferência e mudou para a frequência militar L5, embora a precisão tenha caído de 0,9 metros para 3 metros, ainda o suficiente para atingir um prédio, mas provavelmente não o local desejado. A bomba número 2 perdeu o sinal de GPS após 90 segundos. Mudou para o sistema de navegação inercial, mas a precisão diminuiu gradualmente. O erro foi de até 15 metros. O sistema inercial da GBU-39 usava um giroscópio a laser com um desvio de 0,01 graus por hora, mas não foi suficiente para compensar totalmente a interferência persistente do GPS. O computador da bomba tentou corrigir o erro comparando dados antigos. Sem sinal de satélite, voou quase às cegas. Um helicóptero russo Ka-52 acidentalmente voou na trajetória da bomba. O piloto não sabia que 4 bombas estavam voando a uma velocidade de 611 km por hora. O Ka-52, com uma velocidade máxima de 300 km por hora, carregava um radar arbalete com um alcance de varredura de 25 km,
mas não detectou a bomba devido ao seu pequeno tamanho e RCS de apenas 0,01 metro quadrado. O radar na bomba detectou o helicóptero como um risco de colisão, ajustou sua direção 5 graus para evitá-lo. A formação de bombas passou despercebida, a 200 metros do helicóptero. O piloto do helicóptero não tinha ideia de que havia escapado da morte. A 2.400 metros de altitude, as bombas encontraram ventos de oeste a 64 km por hora, que tentaram desviá-las em direção aos prédios de apartamentos próximos à base. Esses ventos cruzados eram equivalentes a uma força 8 na escala Beaufort, fortes o suficiente para desviar as bombas em cerca de 97 metros se não fossem corrigidos. Os controladores das bombas trabalhavam constantemente para manter o curso, mas se os ventos fossem mais fortes, elas poderiam não conseguir manter o curso. A bomba número 3 foi a que teve mais dificuldades, com o controlador vibrando em potência máxima. A unidade de controle da asa da bomba número 3 operava a 50 Hz, mas as vibrações excediam o limite de projeto, causando risco de falha do mecanismo de direção. A 8 km do alvo, o radar russo Tor M2U detectou as bombas. O Tor M2U, com seu radar 9S36, é capaz de detectar um alvo com um RCS de 0,05 metros quadrados a uma distância de 15 quilômetros. O operador pensou que fosse um pássaro, pois o sinal se assemelhava ao de um ganso migratório, mas pássaros não voam em formação a 643 km por hora. Ele relatou aos seus superiores, mas quando a informação foi processada, já era tarde demais. A batalha eletrônica se intensificou. O sistema Gitel aumentou sua potência para sobrecarregar o GPS da bomba, mas a bomba tinha uma antena especial para eliminar interferências. A antena anti-interferência da GBU-39 utiliza a tecnologia CRPA, reduzindo a interferência em 90%. A bomba número 2 recapturou repentinamente o sinal de GPS, embora o erro fosse de até 30 metros, mas o sistema começou a se reajustar. Faltando 2 minutos para o impacto, as bombas caíram a 1.524 metros, aproximando-se do alvo. Do solo, eram pequenas demais para serem vistas e silenciosas demais para serem ouvidas. No quartel leste, soldados russos jogam cartas e conversam. No prédio oeste, o jantar está sendo preparado. O quartel leste abriga 60 soldados, principalmente da 3ª Companhia de Fuzileiros Motorizados, enquanto o prédio oeste tem 50 soldados e um pequeno arsenal contendo 200 kg de munição. No posto de comando de Petriva, o oficial de serviço relata 4 objetos aéreos, semelhantes a munições guiadas, a 5 km de distância e se aproximando. Ele aperta o botão de alarme e sirenes som por toda a base. O sistema de alarme usa uma sirene de 120 dB, que espalha o som por um raio de 2 km, mas os soldados têm apenas 20 segundos para reagir. Mas as bombas continuam chegando, e nada pode detê-las. O pessoal do sistema Pense S1 correu para a posição. O sistema precisou de pelo menos 45 segundos para iniciar, mas eles tinham menos de 30 segundos. O radar iniciou a varredura, o canhão automático de 30 mm apontou para cima, mas não conseguiu rastrear com precisão 4 pequenos alvos que se moviam a uma velocidade de 611 km por hora. O canhão 2A38M do Panzer S1 tinha uma cadência de tiro de 5.000 tiros por minuto, mas o ângulo de varredura estava limitado a 45 graus por segundo, insuficiente para rastrear a bomba GBU-39. O projétil de artilharia errou o alvo a 30 metros da bomba principal. A uma altitude de 152 metros, a bomba número 3 venceu o vento forte e retornou à trajetória correta.
Todas as 4 bombas penetraram a grade de proteção. Às 14 horas e 51 minutos, 3 segundos, a primeira bomba penetrou no telhado, a ponta de aço penetrou em 2 pisos de concreto antes da detonação de 16,3 quilos de explosivos, criando uma poderosa onda de pressão que desintegrou o concreto e vaporizou o aço. A onda de pressão atingiu 30 bar em um raio de 5 metros, o suficiente para destruir completamente a estrutura de concreto armado. A fachada do prédio leste explodiu. Janelas e paredes se transformaram em escombros perigosos. Os escombros voaram por até 200 metros, colocando em risco a área ao redor. 17 segundos depois, a segunda bomba atingiu a parte oeste do prédio, causando seu colapso completo. A segunda explosão acionou um pequeno depósito de munição no prédio, criando uma explosão secundária com uma força destrutiva equivalente a 150 kg de TNT. O quartel oeste recebeu as 2 bombas restantes quase simultaneamente. A terceira bomba explodiu na entrada principal. A quarta penetrou no telhado. Com 32,6 kg de explosivos detonando ao mesmo tempo, o prédio foi reduzido a escombros, e as paredes foram destruídas. A dupla explosão criou uma nuvem de poeira de 50 metros de altura, reduzindo a visibilidade para menos de 10 metros na área. Em apenas 30 segundos, os 2 prédios de concreto e todos os soldados russos desapareceram. O ataque ocorreu em meio a uma contraofensiva ucraniana em Kharkiv, com o objetivo de destruir bases logísticas russas. Anteriormente, as forças ucranianas usaram drones Bayraktar TB2 para espionar Petriva, identificando quartéis e radares inimigos. Essa informação foi transmitida aos pilotos do Su-27 por meio de um link de dados seguro, mas a interferência eletrônica da Rússia interrompeu as comunicações por 5 minutos antes do lançamento das bombas. Ao mesmo tempo, uma unidade de artilharia ucraniana a 20 km da fronteira disparou 10 projéteis de 155 mm contra um alvo fictício a 15 km de Petriva para distrair as forças russas, desviando o radar 96L6 e Chezeboar por 3 minutos cruciais. Esse ataque coordenado fazia parte de uma estratégia maior para enfraquecer as defesas russas na área da fronteira. Após as bombas GBU-39 completarem sua missão, de uma altitude segura, o piloto do Su-27 ajustou a direção do avião para observar os resultados através do sistema de observação remota. Através da tela, ele viu que os 2 quartéis em Petrivka haviam se transformado em escombros, com fumaça e poeira subindo, um sinal claro de um ataque bem-sucedido. O sistema de observação utiliza uma câmera infravermelha, FLIR, com resolução de 1280 por 720, permitindo ao piloto confirmar o nível de destruição a uma distância de 10 km. Confirmando que o alvo foi destruído, o piloto verifica rapidamente o combustível e o status da aeronave. Embora o motor ainda esteja funcionando de forma estável, o combustível restante é muito baixo, apenas o suficiente para retornar à base. A aeronave possui apenas 300 kg de combustível, o equivalente a 7 minutos de voo a uma velocidade econômica de 600 km por hora. Ele ajusta a direção do voo, reduz a velocidade para economizar combustível e mantém uma altitude baixa para evitar o radar inimigo. A uma altitude de 200 metros, o piloto utilizou o terreno montanhoso para ocultar o sinal do radar, mantendo uma velocidade de 650 km por hora para evitar a área de varredura do radar SA-21. Na viagem de volta, o dispositivo de alerta SPO-15 não emitiu mais um sinal de perigo, o céu estava calmo como se nunca tivesse havido uma batalha feroz. No entanto, outro radar 92N6 e Gravestone da área vizinha começou a escanear novamente, forçando o piloto a voar ao redor de um vale profundo para evitar a detecção. Após mais de 1 hora de voo tenso, o Su-27 pousou em segurança na base aérea ucraniana, onde a equipe de solo estava pronta para receber e inspecionar a aeronave. A base aérea, localizada a 50 km da fronteira, é protegida por 2 sistemas de defesa aérea NASAMS, garantindo a segurança da aeronave durante o pouso.
O piloto desceu, cansado, mas satisfeito, sabendo que esta missão perigosa havia feito uma contribuição importante para a campanha de proteção da pátria. A comparação das perdas totais com os investimentos dos dois lados mostra uma diferença significativa na eficiência econômica deste ataque. O lado ucraniano utilizou uma aeronave Su-27, avaliada em cerca de 30 milhões de dólares, e 4 bombas GBU-39, cada uma avaliada em 70 mil dólares, para um custo total de cerca de 280 mil dólares. Os custos de combustível e manutenção para uma missão de 90 minutos são estimados em mais 50 mil dólares, elevando o custo total para cerca de 330 mil dólares. Enquanto isso, o lado russo perdeu 2 quartéis avaliados em 2 milhões de dólares, 120 soldados, com custos de treinamento de cerca de 50 mil dólares cada, um total de 6 milhões de dólares, e um pequeno depósito de munição, avaliado em 500 mil dólares. O dano total à Rússia é estimado em cerca de 8,5 milhões de dólares, 25 vezes o custo para a Ucrânia. No entanto, a Rússia também sofreu danos indiretos com a perda da capacidade de manter sua base logística, interrompendo as cadeias de suprimentos na região, com perdas adicionais estimadas em 3 milhões de dólares. Este ataque demonstra o desempenho superior da Ucrânia, mas o custo em termos de risco e estresse para os pilotos não pode ser subestimado. Se você apoia a Ucrânia, comente 2.